bem com vocês? Eu me chamo Michelle e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. E nesse vídeo eu vou falar sobre o filme Espíritos Obscuros, que chegou ontem na plataforma da Star Plus. Tem 1h40 de duração. E sim, se trata de um filme de terror estrelado pela atriz Keri Russell, a eterna Felicity. Então aqui nós temos uma professora voltando ali para sua cidadezinha e ela dá aula ali, né, na escola primária para o Lucas, e ela acaba observando que ele está passando por problemas, que ele não está bem, e ela começa a querer ajudá-lo. Ela vê muito da sua história na história do Lucas, como a gente vai vendo no decorrer do filme. Ela acabou sofrendo ali vários abusos quando era criança, ela sofreu muito, então ela acaba olhando para o Lucas como se ele também estivesse passando por algo semelhante a ela. Então ela quer ajudar essa criança que está fazendo uns desenhos muito esquisitos e ela acha que esses desenhos é um pedido de ajuda. Então a gente vai vendo essa professora tentando ajudar esse aluno. Eu preciso dizer que de início o filme não é tão empolgante. A gente tem uma cena ali, né, na mina, que parece ser empolgante, mas eles não mostram muito do que tá acontecendo. A gente sabe que algo de errado aconteceu ali. A gente vai conhecer a Jules, que é interpretada pela Keri. Então a gente vai conhecendo essa personagem, mas a gente não tem muito aprofundamento. A gente sabe que ela passou por certos traumas na infância e não é muito aprofundado, porque isso na verdade é para que ali o elo de conexão entre ela e o Lucas, para ela querer ajudar o Lucas e a gente começar a entender um pouco da história do Lucas. Então ali esse início, né, esse primeiro ato, vamos dizer assim, é a gente tentando entender o Lucas, o que aconteceu com a família dele, o que está acontecendo com essa criança e o que aconteceu com a Jules. Então, esse início é mais para contextualizar os personagens e fazer a gente entender as motivações, porque os personagens fazem isso e até mesmo a gente torcer para esses personagens. Então, antes ali da metade do filme, o filme realmente começa a melhorar, fica realmente muito bom, porque aí começa a acontecer mortes, e aí o Paul, que é o irmão da Jules, que é o xerife ali dessa cidade, ele acaba ali ganhando mais destaque, porque ele vai ter que investigar o que está acontecendo, e aí começa, né, aquilo, o que é realidade e o que não é, porque ele, como xerife, ele não acredita nesses mitos, nessas lendas, que é mostrado aqui no filme, então ele quer uma coisa verídica, ele é um xerife, ele tem que provar, né, quem é o assassino, quem tá fazendo isso, o que está acontecendo. Então esse segundo ato é mais ele tentando descobrir o que está acontecendo, o que está acontecendo com essas pessoas, o que não tá, ele tentar montar o quebra-cabeça de tudo. E o terceiro ato é realmente as forças sobrenaturais tomando conta aí do filme e a gente vendo ali uma mais tensão ainda, porque a tensão realmente começa ali no segundo ato. O primeiro ato a gente vê que tem coisas esquisitas, a gente começa a entender um pouco da história. O segundo ato a gente começa a ficar mais tenso, a gente vai tendo mais de gore, até o terceiro ato, que realmente a gente fica mais tenso, mais apreensivo com o que está acontecendo. Eu gostei do filme, mas como eu disse, o início não empolga logo, eu acho ele um pouquinho lento, então talvez seja um pouco difícil para algumas pessoas assistirem, mas de toda forma eu gostei muito do filme. Não é um filme maravilhoso, oh meu Deus, que inovação, mas eu acho que o filme consegue entregar um bom roteiro, entregar falas boas, os atores estão muito bons, a gente tem aqui efeitos práticos, uma maquiagem muito boa, então eu acho que o filme ele consegue ir muito bem por causa disso. Então a gente vê um roteiro fechadinho, bonitinho, muita floresta, muita mata, então a gente tem uma fotografia, uns cenários muito bons, muito bem escolhidos, e eu acho que no final das contas o filme ele consegue conectar a Jules com o Lucas emocionalmente, e isso é que faz a gente acreditar, porque a Jules que realmente quer ajudar o Lucas, porque ela quer ajudar, mas não é uma coisa forçada. Então eu acho que o roteiro nesse ponto ele funciona muito bem, tentando criar esse elo de conexão entre esses dois personagens, que são os personagens principais, né? O Lucas ali tem 12 anos, a Jules é a sua professora, então a gente vê, né, essa conexão entre esses dois. E ali no terceiro ato, que eu acho que é o mais tenso, acontece uma coisa que me deixa muito triste,
Mas eu gosto sim do filme e acho que o filme funciona e vale a pena ver. É sim um filme de terror, tem sangue, tem gore, tem momentos tensos, e não vale muito a pena ver. Então se você ainda não viu, vai lá na Star Plus, assiste, porque eu acho que é um filme que sim vale a pena assistir. E agora eu vou passar para a zona de spoiler, porque eu não quero ficar aqui comentando muito que lenda é essa, que mito é esse, para não estragar a experiência. Apesar de a sinopse entregar, eu não quero entregar aqui o que é. Então se você escolher ver, vai ser ler a sinopse, vai vendo o filme, que eu acredito que vai ser mais legal e mais divertido. Bom, então agora eu vou falar, do filme Espíritos Obscuros com spoiler. Então o Indingo é um mal diabólico que se alimenta de seres humanos, e a gente conhece ali a lenda, o mito desse Indingo, que na verdade era um caçador que ficou perdido num frio brutal, e o que levou ele ao canibalismo. Só quando ele come carne humana, ele enlouquece e vira um espírito amorfo que se transforma em várias coisas. E é esse espírito que ataca o Frank lá na mina, ele e o seu amigo. O seu amigo morre e o Frank acaba sendo possuído pelo Indigo. Então a gente descobre que o Indigo, para ser morto, tem que tirar ali o seu coração quando ele estiver enfraquecido, porque se ele não estiver enfraquecido não tem essa possibilidade, ainda batendo. Então tem que destruir o coração ainda batendo, e a gente sabe que o Indigo depois disso passa para outro portador, o que acontece ali no final com o Aden. Então quando a Jules mata ali, o Frank, o Indigo, ele passa para o corpo do Aden, e é o momento mais triste do filme. A gente vê que ela tenta ali convencer, o Lucas, que não tem jeito, não tem como salvar o irmão, e realmente não tinha. E a gente vê que tudo que ele fez, os bichos que ele matou, tudo que ele foi fazendo era para proteger o irmão. Ele queria, que o irmão voltasse a ser o normal, que ele não ficasse mais doente. Então a gente vê que tudo que ele foi fazendo foi pro irmãozinho dele de 7 anos, e que ele queria proteger, mas no final não teve jeito. A Jules abraça ele, pede desculpa o Aden e acaba matando ele, tirando ali o coração do Indigo, porque ele ia se transformar nesse monstro, e a gente vê a morte dele. E a gente acaba percebendo que o Indigo, ele não entra no corpo de qualquer um, porque ele não vai para o corpo do Lucas, apesar deles acharem que em um determinado momento o Lucas vai virar aquela criatura. E a gente vê que na verdade o Indigo foi para o corpo do Paul, porque o Paul foi atacado pelo Frank, ali tomado pelo Indigo. Então ele foi ferido, tanto que ele tá ali, com o braço imobilizado. A gente vê que ele perdeu muito sangue, que ele se machucou bastante, o Paul. Então a gente vê ele tossindo aquele negócio e vê que ele tá começando a ficar doente, indicando que ele é que na verdade vai ser possuído pelo Indigo. Então a gente acaba vendo que para o Indigo possuir, ele tem que machucar gravemente a pessoa. Pelo menos é isso que dá a entender no filme. Eu senti um pouco mais de contexto da Jules. A gente vê que ela era abusada ali sexualmente pelo pai, que ela depois era trancada pelo pai e que ela sofreu muito, mas acaba se tornando algo superficial, porque não tem ali um aprofundamento e fica muito mais como um link entre ela e o Lucas, por ela achar que o Lucas está passando pela mesma coisa, que obviamente não, mas ela acaba achando que sim. Então ela acaba se conectando ao Lucas, até porque ambos perderam a mãe, depois ele perde o pai, ela também perdeu o pai, só que ela perdeu o pai mais velha. Então a gente vai vendo que ela vai ali colocando muitas coisas do que aconteceu na sua infância no Lucas, e por isso que ela quer tanto ajudar essa criança. E eu acho que a construção do filme, ela é boa, ela funciona, e por isso que eu gostei do filme. Não acho que seja um filme incrível, mas eu acho que os efeitos práticos são incríveis. Quando a gente vê os corpos ali na autópsia, são muito bons. As mortes, a morte da Ellie ali, da diretora, é muito bem feita. Eu gostei demais e acho que funciona. Então a gente vai tendo, esse gore que eu gostei demais. Então o filme se trata realmente ali dessa lenda do Indigo, não tem muito mais o que falar, porque é basicamente isso. A gente vê, a transformação do Frank, e a gente vê que ele consegue ter ali um determinado controle, porque ele não mata o seu filho Aiden, nem o Lucas. O Lucas vai ali levar comida, mas a gente vê que de certa forma o Frank continua ali no controle, porque ele não machuca os filhos, e isso eu achei interessante. E até trazer aqui, pra ver se vocês concordam comigo ou não. Quero saber o que vocês acharam, desse filme Espíritos Obscuros. Deixa aqui nos comentários se vocês já viram, o que vocês acharam. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, que é muito importante para eu trazer
ver mais vídeos de filmes de terror e também se inscreva no canal Refúgio Sobrenatural, porque nós trazemos conteúdo sobre séries, filmes e animes de terror, sobrenatural e suspense. E muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!